Momento do Discipulado. Eu quero falar do ponto de vista estratégico, coletivo e do ponto de vista individual. A multiplicação é o alvo do discipulado, mas isso depende de Deus. Então, do ponto de vista de cada um de nós, o que importa é sermos fiéis a Deus e não nós, por nós mesmos, apresentarmos muitos frutos. Se a gente vai dar 10 por 1, 20, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, depende de nós, mas depende de Deus. O Senhor quer que sejamos fiéis no pouco. Quem vai nos colocar sobre o muito é Ele. Mas, por outro lado, isso não significa que cada cristão possa parar, se acomodar e esperar que Deus faça os resultados aparecerem por si sós. Os resultados não vão aparecer por si sós, somente se nós estivermos atuando. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3 que nós somos lavoura de Deus. A lavoura é um excelente modelo de figuras para a obra de Deus. Se a gente plantar, pode ter a expectativa de colher. Se a gente cuidar da planta, a gente vai ter mais garantia da colheita. Se a gente se dedicar a plantar corretamente, a gente pode colher mais ainda. A semeadura é importante, mas o cuidado também é importante. Regar, capinar, limpar a planta do mato à sua volta, tudo isto é importante também. E depois a colheita feita com carinho também é muito importante. A lavoura, portanto, é uma figura, mas na lavoura é necessário trabalhar com produtos conhecidos. A semente tem que ser boa. Se a semente não for boa, o que vai se colher dali também não vai ser bom. A semente tem que ser boa. Então, tudo isso é figura para a igreja. A igreja de portas largas que aceita de tudo, de todo tipo de gente, porque quer ver número e faturar dinheiro, nunca vai ter um crescimento espiritual para aquelas pessoas que estão ali. Eu tenho verificado que muitas pessoas saem dessas igrejas de pescaria, de portas largas, que fazem muita propaganda e publicidade. Eu tenho visto muitas pessoas sinceras saírem de lá porque elas querem crescer espiritualmente. E lá não é lugar, elas não têm alimento, o ambiente ali não é apropriado para o crescimento espiritual. A Bíblia diz, sair de lá é ordem, sair dela, povo meu. Dela de onde? Da Babilônia. O que é Babilônia? É a religião por interesses, é a religião misturada, é a religião de portas largas, isto é Babilônia. Independente de denominação, Babilônia é um estilo de empresa religiosa que visa faturamento. Então, por que você está ali se você já identificou que aquilo é Babilônia? A ordem de Deus é você identificando que aquilo é Babilônia, saia dali. Bem, uma lavoura pode ser feita de várias maneiras. A pessoa pode largar a semente de qualquer jeito para lá, esperar que as plantas cresçam por si sós, no meio do mato. Algumas vão conseguir vencer e produzir alguma coisa, mas nunca produzirão muito, porque o mato vai roubar o alimento da terra, vai sombrear a planta, o mato vai ser um concorrente da planta. Com mato junto, não tem grande produção na lavoura. E isso, na igreja sem santificação, como você pode, você com fé, com zelo, com coração limpo, querendo obedecer a Deus, seguir a palavra de Deus, ao seu lado tem gente ali que está rindo, brincando, está ali por rotina ou por outros interesses, ou buscando casamento, está ali
atrás de bênçãos de graça ou baratas. Eles estão ali com outros interesses, não estão com sede de agradar a Deus, muito menos de adorar a Deus. Eles não estão ali para estudar a Bíblia e obedecer, santificar a vida, nada. Eles estão ali porque a religião é boa, é agradável, é de portas largas, interessa para eles. Então, como você vai conseguir? Impossível não é, mas é quase impossível você ali conseguir crescer espiritualmente num ambiente contaminado. Você precisa entender isto e sair de lá. Mas tem muita gente ali. Sim, a multiplicação pela propaganda, pela publicidade de mato. Aquilo é mato. Pessoas com outros interesses, pessoas com coração impuro, que nunca são lavadas de seus pecados, elas não querem deixar o pecado. Isso é mato que acaba sufocando a planta verdadeira. Se você é um cristão que quer ser verdadeiro no meio de mato, o mato vai sufocar. Jesus diz que são espinhos, vão sufocar a verdadeira planta. Então, a lavoura é uma figura que Deus usa, mas a construção de um edifício também. A construção de um edifício não é um trabalho atabalhoado de qualquer um, de todo mundo, não é um mutirão de todo mundo construindo de qualquer jeito. Não, tem que ter ordem, um comando, uma direção, uma organização, especialização de cada um obreiro que trabalha ali, cada um veja como edifica. Tem que saber usar o material ser bom e tem que saber usar o material. Bem, tudo são figuras que a Bíblia usa. Isso significa o seguinte: não adianta você querer trabalhar uma vida que não entrou pelas portas, ela entrou pela janela. Ela não se arrependeu, não se humilhou, não deixou a vida de pecados, ela não abandonou o seu velho homem, não morreu para a velha vida. Ela continua gostando do mundo, quer a igreja, é o crente Raimundo, quer a igreja, mas um pé no mundo. E não dá para trabalhar uma pessoa assim. Pode fazer 500 reuniões que não vai mudar a vida de uma pessoa assim, porque ela não quer, ela não nasceu bem, não nasceu de novo, não foi evangelizada direito. É triste a gente ver isso. Então, o discipulado visa a multiplicação, mas tem que haver uma seleção no início. No início tem que haver uma seleção da semente, preparação do terreno. Por exemplo, você vai detectar que o terreno é todo pedregoso, vai ser mais difícil plantar ali. Você precisa arar o terreno, afofar a terra, e tem que ser uma terra boa, adubada, para poder plantar, e a semente deve ser boa. Depois tem o cuidado, regar. Isso é o discipulado. A gente vai tratar vidas com carinho, com amor, ajudando as pessoas a acertarem, consertarem a sua vida. Nós vamos fazendo isso com amor. O discipulado é amor a cada pessoa que Deus nos dá. O discipulado não é uma numerolatria. O discipulado não é numerolatria. O discipulado é amor a cada pessoa que Deus nos dá. E então, o fim, a finalidade lá na frente do discipulado é um número maior de pessoas, porque se cada cristão não se acomodar, mas trabalhar para ganhar um outro, então cada um ganhando uma pessoa, no final muitos ganhando muitos, o número aumenta e vai haver uma multiplicação quando há discipulado. O discipulado dá muito trabalho no início. Você vai ter que investir muito em uma pessoa, gastar do seu tempo e procurar essa pessoa todos os dias. Vai ter decepções porque
momentos tristes você vai ter também, mas você não vai desanimar, vai orar, vai investir nessa pessoa, vai chorar por ela, vai orar por ela, até que ela se firme. O seu bom testemunho, o seu bom exemplo também vai ajudar muito essa pessoa a se firmar. E quando ela se firmar, estiver bem firme, isso vai valer muito para você, porque vai ser uma pessoa que sabe como fazer isso com outra, porque ela mesma foi trabalhada por você. Você cuidou dessa vida, que vai dar muita alegria e satisfação. Esse modelo também existe na educação de filhos. Os pais que passam, principalmente os primeiros 5 anos de vida da criança, se dedicando, orando com eles, ensinando a obedecer, acompanhando. Esses pais vão ter muita alegria depois, porque os filhos vão ser encaminhados no caminho do Senhor, que é caminho de obediência. Há pais que acham que ensinar a criança no caminho do Senhor é levar à igreja e deixá-la na reunião de crianças da igreja. Não, isso não é ensinar a criança no caminho do Senhor. Ensinar a criança no caminho do Senhor, o caminho do Senhor é obediência. É ensinar a criança a obedecer, é participar com ela, é corrigir, ensinar, disciplinar, corrigir a criança com amor, conviver com ela, ensinar mais alguma coisa e ensinar as primeiras letras da Bíblia logo no início. E os pais que gastam tempo, investindo tempo com seus filhos menores, vão ter muita satisfação quando eles crescerem. Os pais que trabalham fora, que ficam vendo televisão e largam os filhos fazendo qualquer coisa, vão ter tristes consequências depois, vão arcar com muita decepção quando os filhos crescerem. Eles não dedicaram amor, tempo, convivência, não discipularam os filhos quando eram pequenos. Quando os filhos crescerem, vão trazer tristezas e aborrecimentos. O discipulado é cuidar de uma pessoa. O discipulado não é número, é cuidar de uma pessoa. Mas nós temos que fazer isto, ensinar os irmãos a fazerem isto, dá trabalho. É algo que vai levar tempo para fazer o fruto aparecer. Eu costumo dizer que o que cresce depressa é mato. Mato é que cresce depressa. Uma planta boa demora a crescer e ela, em geral, não cresce sozinha. No início você tem que cuidar, regar e tirar o mato em volta, proteger do sol demais. Você tem que cuidar na época de muita chuva, de muita seca. No início, a planta dá trabalho, mas depois ela cresce uma árvore boa e você não precisa mais cuidar dela, porque a natureza vai cuidar e ela vai dar muita satisfação quando crescer. Mas no início você vai ter muito trabalho, mas é um trabalho gratificante, que traz satisfação, que traz alegria. É isso que Deus quer ver você fazendo. Ache pessoas que precisam de você, gaste tempo lendo a palavra, conversando nas coisas de Deus, orando com essa pessoa, ensinando, corrigindo essa pessoa, para que ela cresça sadia, ela cresça com saúde espiritual e depois, em algum tempo, você vai poder soltar essa pessoa até cuidar de outra, ou com ela cuidar de outras, e assim o resultado final vai ser numérico, mas nós não devemos nos preocupar com o número, nem ficar contabilizando números de pessoas, porque o crescimento vem de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, o outro cuidou, mas foi um outro ainda que colheu. No entanto, o crescimento veio de Deus. E em Efésios, no capítulo 4, Deus levanta líderes para cuidar das pessoas, de cada uma delas, para efetuarem o seu
trabalho, o seu próprio trabalho, para a edificação do corpo em amor. Então, o corpo efetuará o seu próprio aumento. O aumento numérico não deve ser alvo nosso, na verdade é um alvo secundário do discipulado, mas não deve ser a nossa idolatria. Nem devemos medir o nosso trabalho pelo número. Nós temos que entender que isso cabe a Deus. Nós temos que dedicar fidelidade a cada pessoa que Deus nos deu para cuidar. Se Deus deu uma pessoa só para você cuidar, cuide com carinho, com amor, com zelo, com oração, e você vai ver que esse é um trabalho que vale a pena. Esse é um trabalho que tem resultado. Eu gosto sempre de lembrar daquela professora dos Estados Unidos chamada Anne Sullivan, que resolveu encarar um desafio. A Helen Keller era uma menina que nasceu cega, surda e muda. O que fazer com uma pessoa assim? Não dá para falar porque ela não ouve, não dá para mostrar nada porque ela não vê, e ela também não fala nada, não se expressa. Como a gente vai ensinar as coisas da vida para uma pessoa assim? Pois é, a professora Anne Sullivan encarou esse desafio. Então, segurava na mão, fazia carinho, mostrava uma coisa, passava no rosto dela, etc, etc, e encarou esse trabalho de desenvolver uma maneira de comunicação, na verdade de tato, né, com a mão, com essa menina. Não adiantava falar ou gritar porque ela não ouvia. Não adiantava mostrar nada porque ela não via. E não adiantava esperar que ela falasse alguma coisa. Tinha que desenvolver uma comunicação através de gestos, de carinho, de sinais táticos, né, com a mão, na mão da criança. E deve ter sido algo muito, muito trabalhoso. Por fim, ela ensinou a escrita, o alfabeto, ela ensinou a menina, né, as palavras. Que coisa, eu não consigo nem imaginar como ela conseguiu. Conseguiu desenvolver comunicação sobre sentimentos. Como uma pessoa dessa vai expressar sentimentos? Cega, surda e muda. Pois a Anne Sullivan investiu tanto, a Helen Keller desenvolveu habilidades, e eu me lembro que quando estudei inglês, assim, num nível mais avançado, havia algo de literatura, e a literatura que eu tinha naquela época era de Helen Keller, ela escrevendo coisas profundas. Ela foi uma grande literata dos Estados Unidos, figurou entre os grandes escritores dos Estados Unidos. Uma mulher cega, surda e muda. Agora, como ela conseguia isso? Olha, a resposta é discipulado. A Anne Sullivan encarou esse desafio. Ela amou essa menina que cresceu, ficou uma mulher útil, uma mulher de grande valor para a literatura norte-americana, para a vida norte-americana. Então, o discipulado é isso, um gesto de amor para cuidar de uma pessoa. O número, a multiplicação vai ser consequência e depende de Deus. Não é questão de vaidade nossa ou de investirmos com estratégias nossas visando números. O discipulado é um ato de amor, cuidando de uma vida com carinho, isso traz recompensa. Depois nós vamos ver frutos numéricos desse trabalho de amor. Se você ama a Deus, comece a amar alguma pessoa a ponto de dar a sua vida por ela, de gastar tempo com ela, investir na vida espiritual dessa pessoa. Comece a pensar em agradar a Deus dessa maneira. Se você ama a Deus, ame uma pessoa assim para investir na vida dela e vê-la crescer espiritualmente também.